Olá, seja muito bem-vindo ao Café Virtual. E hoje o nosso tema de meditação é porém. Você gosta de português? De regras gramaticais, né? Eu sempre gostei de ler muito, mas eu sempre tive dificuldade com essa questão de análise sintática, análise gramatical, né? Qual a função de cada palavra dentro de uma frase, como usar as palavras, né? É lógico que quando a gente lê, tem frases, tem parágrafos que nos encantam, né? Não sei se você já se pegou lendo uma, duas, três vezes a mesma descrição, porque tem pessoas que têm uma habilidade na construção, né, que é uma coisa tremenda, né, que realmente é uma delícia você poder ler e reler. E eu queria falar sobre porém, que eu estava lendo, né, que é um advérbio que se opõe à situação ou à opinião anterior. E o texto que eu gostaria de meditar com vocês está lá em 2 Reis, capítulo 5. Ele conta de um homem chamado Naamã. Naamã era um comandante do exército do rei da Síria. Era grande homem diante do seu Senhor e de muito conceito, porque por ele o Senhor dera vitória à Síria, e era ele herói de guerra, porém leproso. Olha só, um homem comandante de exército, um grande homem, com um conceito, uma reputação tremenda, né? Para todo mundo era um herói, era um vencedor, porém leproso. Na sua casa, no interior, na sua intimidade, ele tinha um problema muito sério. Ele era leproso. Você tem algum porém na sua vida? Algo que dói demais, né? Às vezes você vai trabalhar, você vai na igreja, você convive com as pessoas, tudo parece bem, você está alegre, conversando, mas na sua intimidade tem um porém que pouca gente sabe. Poucas pessoas sabem. Parece que tudo vai bem, né? Mas tem alguma coisa que dói lá no fundo do seu coração. Quando você encosta a cabeça no travesseiro, né? As suas lágrimas às vezes correm. Às vezes um azedume, há um porém. Às vezes é o filho que é rebelde. Às vezes é um familiar, né, que às vezes te magoa demais, não perde a chance de ferir você. Às vezes é uma traição, você se sente traído nos teus sentimentos. Às vezes é um sonho que você tinha e que fracassou, né? E você, aquele porém, machuca demais. Você às vezes pensa, eu preciso de um grande milagre. Assim como Naamã, você está nesse grupo de necessidade de um grande milagre. Como comandante da Síria, eles levaram cativos o povo de Israel. E dentre essas pessoas que foram cativas para a Síria, eles levaram uma menina que ficou trabalhando com a mulher de Naamã. Ela servia Naamã. E um dia, no versículo 3 do capítulo 5 de 2 Reis, ela diz à sua senhora: tomara o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria da sua lepra. Olha só, uma menina cativa, a gente nem sabe o nome, né? Mas ela traz uma esperança. E daí no versículo seguinte, versículo 4, então Naamã vai até o seu senhor e diz assim: olha, há uma esperança para mim no povo de Israel. Olha só que coisa interessante, né? Então é um advérbio de tempo, logo a seguir, em consequência disso, a esposa de Naamã fala para ele: a menina diz que lá tem um profeta que pode te curar. Será que você está precisando de um então, de uma saída, de uma esperança? Como nós precisamos ficar atento às coisas que acontecem em nossa volta. Naamã, ele ficou atento. Era uma menina, era uma escrava, era um povo derrotado, o povo de Israel.
E mesmo assim, ele tem esperança que dali pode sair uma solução. É um palpite de pessoas escravizadas, derrotadas. E a gente precisa, então, estar com o coração aberto, sensível, né? Com a agenda aberta. Deus pode mudar a nossa história, por pior que seja, Deus pode mudar. Lá em Salmo 42, versículo 11, diz assim: por que estás abatida, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei a Ele, meu auxílio e Deus meu. Vamos esperar no Senhor, não perca a sua esperança. Você ainda vai louvar a Deus pela resposta. Um dia você vai entender e você vai falar: obrigada, Senhor. Eu fui para o deserto, eu fui para a luta, eu fui para a dor, mas tinha um motivo. Eu ainda vou ver o seu agir, eu ainda o louvarei. Então, em primeiro lugar, esteja atento. Do lugar de pessoas que você menos espera, Deus pode apresentar a solução para você. Não deixe, o orgulho impedir que outras pessoas te ajudem. E Naamã, então, ele vai para Israel. Ele vai para Israel e então, finalmente, ele vai para conversar com o rei de Israel. Mas o rei de Israel, ele não tem resposta. E ele acha que é uma armadilha do povo que o dominou, né? Como que eu vou curar alguém da lepra, né? Aquela doença de pele tão terrível que não tinha cura. Mas Eliseu, no versículo 8, né? Ele ouve essa história e ele fala: por que o rei está tão desesperado? Deixa esse homem vir aqui e saberá que há profeta em Israel. E Naamã vai até a casa do profeta Eliseu. E o profeta Eliseu manda por um mensageiro um recado: vai no Rio Jordão, se lava 7 vezes no Rio Jordão e você vai ficar limpo, a sua carne será restaurada. Naamã fica indignado: como assim, esse riozinho de nada aqui? Como é que na Síria nós temos rios tremendos, em Damasco, Abana, Farfar, muito melhores que todas as águas de Israel. Por que eu vou me banhar nessas águas? E ele fica revoltado, né? Porém, aqui diz que ele fica indignado. Tem outro porém. Eu acho interessante, né? Você tem vários poréns e então aqui. Mas daí, então, né? Os seus oficiais, no versículo 13, chegam para ele, né? Aqueles oficiais chegam para ele e falam: mas por que o senhor não vai? O que o senhor vai perder? Olha lá, ele falou, vai lá, né? Ele só diz para você se banhar 7 vezes, vai, por que não? E então, versículo 14, Naamã desce e ele mergulha no Jordão 7 vezes, consoante a palavra do homem de Deus, e a carne se tornou como a carne de uma criança e ficou limpo. Não eram as águas, era o interior de Naamã que precisava ser quebrado, né? O seu orgulho, né? Precisava ser quebrado. E assim com a nossa vida às vezes tem porém, mas será que nós precisamos estar com o nosso ouvido atento a opiniões, mesmo que sejam contrárias à nossa, mesmo que venha de um lugar que você despreza no seu coração? Lembra, né, que nós às vezes precisamos, né, admitir a nossa luta, a nossa dor, o nosso problema, às vezes o nosso pecado, a nossa rebeldia, deixar aquela vida dupla, né, de querer aparentar vigor, alegria, porém no interior não confia em ninguém, não tem esperança. Deus quer dar a mim e a você uma vida nova, sem máscara, sem poréns, que a gente possa então, né, ir em busca de um final feliz na presença do Senhor. Senhor, o que o Senhor quer que eu faça? E assim fez Naamã, ele mergulhou 7 vezes e ele então é curado. No versículo 15 diz
que ele é curado, né? No versículo 14, a sua carne se tornou como a carne de uma criança e ficou limpo. E no 15, ele volta perante o homem de Deus e diz assim: agora eu reconheço que em toda a terra não há Deus senão em Israel. Agora, pois, te peço, aceites um presente do teu servo. Porém, aqui o Eliseu diz: eu não quero receber nada, eu não vou aceitar, porque era Deus que tinha feito, né? Ele não podia tomar o lugar de Deus, era Deus que tinha feito. Que coisa maravilhosa. Mas no versículo 17, Naamã diz assim: eu quero levar uma carga de terra de 2 mulos, porque nunca mais oferecerás teu servo holocausto nem sacrifício a outros deuses, senão ao Senhor. Olha só, que coisa extraordinária. Ele reconhece que só Deus é o Senhor. Ele é lavado, né? Assim somos nós. Se você tem algum porém, se coloca na presença de Deus. Peça perdão a Ele se for necessário. Peça perdão a pessoas que às vezes você feriu. Tire esse porém da sua vida, seja transformado. Deixe deuses, ídolos, né, que às vezes a gente cultiva no nosso coração, que tem tomado o lugar de Deus para fora da sua tenda, para fora do seu coração. Busque somente a Deus, creia que só Ele pode mudar a nossa história. Ouça a palavra e seja por ela transformado. E ela pode transformar, né, a nossa vida, a nossa história. Meu bisavô Luiz Trivelato, né, a minha bisavó Regina Trivelato, eles vieram da Itália. E aqui ele leu a palavra de Deus e ele fazia imagens de escultura. E quando ele chega em Êxodo 20, que fala: não farás para ti imagens de escultura, ele falou: eu estou fazendo. Ele fazia imagens, ele vendia para as igrejas imagens de escultura. E ele então deixa uma coisa que era lucrativa para ele, uma crença que ele tinha aprendido desde a infância, assim como Naamã. Mas ele deixa, ele abandona, ele busca somente ao nosso Deus, Deus vivo, verdadeiro. Ele deixa isso, né? E ele é transformado. E assim o evangelho entrou na minha família pelo meu bisavô Luigi, né? Luigi Trivelato. Quando ele chegou no Brasil, foi mudado, né, no português para Luiz Trivelato e Regina Trivelato. E eles então foram transformados, passou para minha avó, para minha mãe e para a nossa vida, para os nossos filhos, né? Então é assim que Deus vai transformando, a partir de nós, Ele vai transformando a nossa vida. Quando nós tiramos os poréns da nossa história, então nos voltamos imediatamente a Deus e o buscamos com todo o nosso coração. Saímos do nosso comodismo, né? Do nosso sofá, da nossa arquibancada, eliminamos aquilo que atrapalha a nossa vida com Deus. E lá em 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14 a 15, fala assim: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então de Deus é tremendo. Então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Para nós recebermos esse então de Deus, né? Ele ouvir o nosso clamor, perdoar os nossos pecados e sarar o nosso coração, a nossa família. Eu preciso deixar a arrogância, buscar o Senhor com todo o meu coração, buscá-lo, orar e mudar, converter dos meus poréns, dos meus maus caminhos. E então, uma vida nova Deus tem para mim e para você e para nossa família, assim como fez com o meu bisavô Luigi. E com a minha bisavó, minha charazinha, né, Regina, transformou a sua história. Que isso aconteça com você,
e com a sua família, em nome de Jesus. Que os poréns da sua vida sejam tirados, tratados, curados pelo nosso Deus. Então, algo novo Deus tem para nós. Um grande abraço, fica com Deus e até a próxima, se Deus permitir.